Olá a todos para mais um episódio do podcast Viva Mulher. Nós estamos aqui com Ana Paula Marra. Que nome forte, hein, Ana? Ana, nós hoje iremos falar sobre tudo, hein? Vamos falar sobre essa super heroína e sobre essa mulher atrás dessa capa de super mulher. Hoje eu quero iniciar por um ponto de profissão com você. Eu quero falar sobre profissão, saúde, maternidade, relacionamento. E nós podemos iniciar hoje dizendo quem é Ana Paula. Ana Paula, gente, eu vi ela umas 3 vezes antes do podcast. Mas é uma mulher tão leve, é uma mulher que deixa as pessoas tão confortáveis ao conversar com ela, ao conhecê-la. E eu quero falar sobre esse ponto, porque por essa ser uma mulher leve e eu falar sobre isso, ela é uma empreendedora, né? Me conta aí sobre a marca leve da Ana Paula Marra. Então, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço para a gente poder discutir, conversar. Eu, de fato, me considero uma mulher muito forte e eu tento passar isso quanto mais melhor para que outras mulheres também se empoderem de uma forma que elas tenham a sua própria autonomia, sabe? Então, assim, vou contar um pouquinho para vocês dessa Ana Paula mulher, mas eu busquei muito, com muito afinco, minha independência financeira, minha estabilidade psicológica, para que eu possa educar meus filhos. Sou uma mãe solo, então é preciso muita garra, muita vontade, muita terapia para conseguir administrar todos esses papéis que hoje eu desenvolvo. Em relação a Leve Cosméticos, é até bacana você falar que eu sou uma pessoa leve. Eu me considero uma pessoa muito brava, mas é engraçado que eu acho que eu sou uma mulher muito estressada, muito brava, mas eu consigo ser brava com leveza, sabe? Esse peso Isso, é o que eu tento. Na verdade, eu acho que eu sou uma mulher muito bem-humorada. Então, mesmo nos problemas, nos conflitos, nas questões mais complicadas da minha vida, eu mesmo assim, eu era uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa que faço tudo com brincadeira, com risada. Sabe, assim, acho que a gente não tem que levar a vida tão a sério assim, porque é uma passagem, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida. E aí, a Leve Cosméticos, na verdade, ela chamava Máxima. Então, eu tinha 15 anos. Olha. E aí, mas na verdade, eu não tenho nada a ver com o início da marca. Eu vou contar para você um pouquinho como foi. Eu tinha 15 anos e aí a minha mãe sempre foi mãe. A gente geralmente fala só mãe, mas nunca é só mãe, porque a mãe é o nosso papel mais difícil que a gente desempenha na vida. Então, ela era mãe, então ela levava na escola, buscava na escola, levava no inglês, buscava no inglês. Ela ficava meio que por conta da gente. Era a profissão dela, né? Era a profissão dela de manter uma casa estruturada, com alimentação, com tudo. Então, minha mãe sempre foi uma super mãe. E aí, quando eu sou a caçula, nós somos 3 lá em casa, e aí, quando eu fiz 15 anos, digamos que ela perdeu um pouco disso, de não ter que levar, não ter que buscar. E aí, foi quando ela falou assim, nossa, eu quero trabalhar fora. E aí, o meu tio tinha uma lojinha de cosméticos lá no Sudoeste. O Sudoeste estava bem no início, ali naquela comercial principal do Sudoeste. Meu tio chamou ela para trabalhar com ele nessa loja. E o meu pai, funcionário público, muito certinho com dinheiro, a gente é mineiro, então, muito ali contadinho com o dinheiro, ele falou assim, será? Porque empreender é um risco. E, só te cortando, mineiro é muito empreendedor, né? É difícil conhecer um mineiro que não tem um negocinho ali, nem que seja para complementar a renda. Exatamente. É muito empreendedor, mas também é muito responsável. Eu vejo que os mineiros, eles têm um controle financeiro que consegue, e por isso que são grandes mineiros aí, que têm grandes empresas, porque conseguem organizar financeiramente para que acompanhe as instabilidades no mercado. Então, e aí, meu pai comprou metade dessa loja com o meu tio. E aí, a minha mãe conduziu. E desde que minha mãe entrou nessa loja, e minha mãe, eu posso dizer para vocês, é a minha maior referência como mulher. Se você me perguntar a minha maior referência como mulher, eu não tenho nem dúvidas ao responder que é a minha mãe. Qual o nome de sua mãe, Ana? Elizabeth. Nome de rainha. Nome de rainha. E aí, a minha mãe, Elizabeth, a gente chama ela de Beth, eu chamo de mamãe. Tenho esse orgulho de poder chamar ela de mamãe. Ela começou ali, ela tem o ensino médio. Olha. Então, a minha mãe, ela é filha
são 10 irmãos, todos nascidos na roça, lá em Coromandel, Minas Gerais. Coromandel. Uma cidadezinha de 26 mil habitantes. Hoje já deve ter uns 28, mas uma cidadezinha pequena em Minas. E a minha mãe assumiu a gestão dessa lojinha, que era do meu tio. E hoje a gente tem 12 lojas. Nossa! E aí, por isso que eu quis colocar esse início. E aí, meu pai se aposentou do Banco do Brasil e assumiu essa parte financeira da loja. Então, foi crescendo de 1 para 2, de 2 para 3, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, os meus 2 irmãos são servidores públicos. A minha irmã é psicóloga no Tribunal de Justiça e o meu irmão é engenheiro na Câmara Federal. Os 2 concursados. Quando eu me formei, que eu vim para Brasília, aí eu tive a oportunidade de exercer a minha profissão como advogada, mas quando eu tive meu filho, aí eu não queria voltar para o escritório, porque tinha que voltar com 4 meses. E eu amamentei até 2 anos, eu sou uma mãezona e eu não queria perder aquele momento com 4 meses, deixar meu filho, por mais que a gente tenha os direitos ali trabalhistas, eu não queria. Eu fazia livre demanda com a amamentação. Então, para mim, não era uma questão simples ir trabalhar e deixar meu filho sabendo que ele mamava toda hora. E eu deixava ele mamar toda hora. Acho que cada mãe faz a maternidade do jeito que ela quiser, mas no meu caso, o meu filho mamava a hora que quisesse. Até o ponto de eu estressar. Não quero mais. Não quero mais amamentar. E aí a gente fez o desmame da forma mais carinhosa possível. Mas aí eu tive essa possibilidade de sair do escritório de advocacia por ter essa rede de cosméticos que, na época, meus pais já tinham montado. Então, o empreendedorismo acaba que te salva nesses momentos em que você precisa, inclusive, dar atenção mais para a família, né? Exatamente. Eu também fiz isso na minha maternidade. Eu trabalhava e aí, no momento que eu me vi obrigada a voltar para o trabalho, eu tinha uma segunda profissão, que era cabeleireira na época. Olha. Aí, tá vendo? O ramo de beleza. O que me salvou, Ana Paula, foi essa profissão que eu tinha, né? Eu tinha um salão de beleza e eu falei, não, eu quero ficar. Era menino no colo das clientes, mas eu estava ali com minha filha, sabe? E aí, justamente isso, o empreendedorismo também consegue te salvar, né? Isso. Desses momentos em que você quer ficar mais com a família, ou mesmo que esteja trabalhando muito, porque não trabalha menos, é até mais, mas você consegue estar presente, né? É muito isso. Bom. E aí, quando eu tive meus filhos, aí minha mãe se tornou vó. E aí ela quis também abraçar mais essa parte de ser avó. São 5 netos. E aí ela se afastou um pouco das lojas. E aí foi quando eu quis entrar. Então, ali a gente já tinha, se eu não me engano, a gente tinha 6 lojas nessa época. Perfeito. E aí eu assumi uma das lojas, o dinheiro que eu consegui na advocacia, eu entrei com uma parte, meu pai foi ajudando, colocando produto. Aí na retirada, eu não ia retirando, que é pagando a minha parte, a gente foi se organizando. E aí eu trabalhei na loja, a gente então passou pelo nome Máxima, pelo nome Rede dos Cosméticos, que é uma rede muito famosa aqui no DF. Sim, a gente fez parte dessa rede. Eu conheço. Sim, isso. Olha que legal. A gente tinha 11 lojas quando a gente saiu da rede. Samambaia, Santa Maria. Isso, a gente tem muita loja. Aí a gente estava com a Rede dos Cosméticos, que é uma associação com vários donos. Que é um sucesso. E aí, que é um sucesso. E aí, quando a gente estava com 11 lojas, a gente decidiu criar a nossa própria marca. Que é a Leve. Que é a Leve Cosméticos. E aí, quando a gente saiu, que a gente estava pensando no nome, aí meu pai falava alguma coisa ligada à beleza, né? Porque é uma loja de cosméticos. E aí, a gente, beleza. Aí, alguém na sala falou alguma coisa assim. Tinha que ser uma coisa mais leve. Leve. Aí eu falei... Caramba, que lindo. Eu falei Leve Cosméticos. E super se identifica com a sua identidade. Leve Cosméticos, a cor, eu adoro, que é o azul turquesa. Super se identifica. E aí a gente pode dizer que nós inauguramos a Leve Cosméticos, mas com mais de 15 anos de experiência no mercado da beleza. Muitas das minhas lojas têm salão de beleza. Olha. A gente tem um estoque embaixo, a loja no térreo e o salão de beleza no mezanino. Moderna e visionária. Isso. E aí a gente trabalha nesse ramo da beleza. Mas, Maíra, é uma coisa engraçada, porque olha essa cara. Eu ia te perguntar, porque a gente tinha comentado antes de começar o podcast, mulheres, que ela falou assim, eu não gosto de maquiagem, eu gosto do natural. E eu falei assim, interessante.
Porque uma pessoa que tem uma loja que, inclusive, estimula as mulheres, né, a consumirem, a se maquiar, ela também defende a pauta de que não, eu não gosto, eu não quero, mas é uma coisa minha. E respeito também o outro público que gosta. Me conta mais sobre isso. Então... como é que é aquela coisa? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É isso. Então, assim, a gente tem loja de cosméticos. Para vocês terem uma noção, eu não tenho vergonha de falar isso, meu desodorante estava acabando, eu passei lá na loja para comprar um desodorante. Então, o que eu uso da minha loja é um desodorante, um shampoo, condicionador e sabonete. E Acho é linda, né? Isso. Não, lá. Obrigada. Para. Mas eu falo assim, a gente a pele na loja... linda. Mas você vai em algum profissional, não, uma esteticista, uma eu limpezinha tenho até que de tirar pele? a papada. Não, Ana Paula, então a gente vamos fazer um estudo na Ana Paula, porque você tá maravilhosa. Ai, obrigada. O rosto, a pele linda, limpa. Eu sou muito branquinha, eu tenho muita mancha. Se eu não passar uma base, eu falei, meu Deus, que isso? Mas você tá maravilhosa, tá ótima. Muito obrigada. Mas aí eu não sou muito adepta à maquiagem. Eu faço minhas unhas. Acho que isso já é uma grande evolução para uma pessoa como eu. Porque eu não tenho muita paciência de ficar parada. Então, assim, tanto que até para fazer minha unha, sou. Aí eu faço minha unha na hora do almoço. E se você for lá no salão que eu tô fazendo a unha, tá cheio de gente, de assessor, chefe de gabinete, despachando comigo. Olha. Então, eu não paro de despachar nem na hora do almoço. Mas mesmo assim, você não querendo, você não gostando de se maquiar, você acha que mulheres, elas precisam se cuidar e precisam se sentir bem. Eu acho que a palavra-chave é fazer com que a mulher se sinta bem. Independente se gosta de se maquiar, se não gosta, se tem o sonho de pôr silicone ou não. Isso. Se tem o sonho de né, fazer uma lipo ou não. Mas acho que o importante é a mulher se sentir bem. Você está feliz? Você se sente bem? Isso. Não, né? Então, e é engraçado que se você, por exemplo, me perguntar se eu estou me sentindo bem, muitas vezes não. Eu olho pro espelho e falo, meu Deus, eu falo, que dia que você vai criar vergonha na cara e começar a pegar 5, 10 minutinhos para se maquiar, para arrumar melhor, sabe? Então, assim, eu me cobro muitas vezes isso. Mas aí vem a parte que talvez seja o meu maior defeito. Eu sempre me coloco para depois. É sempre assim, as minhas prioridades. Sobre isso, hein? As minhas prioridades é sempre meus filhos, meu trabalho. E aí eu estou sempre no final dessa lista, sabe? No final. Então, assim, isso não é legal. Não façam isso, mulheres. Antes da gente falar mais um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você, para sua câmera, falasse o arroba da sua loja já. Vamos fazer aqui um marketing, uma merchandising. Ó, gente, eu sou uma mulher que não gosta de passar maquiagem, que uso o básico. Estou com a roupa leve Cosméticos. Sou leve. É @leve Cosméticos. E nós temos 12 lojas no Distrito Federal, espalhadas aí por várias regiões administrativas. Tenho certeza que você vai ser bem atendida. Se não for bem atendida, avisa no @AnaPaulaMarra, que a gente vai dar um jeito. Mas é isso, eu digo que as mulheres, elas precisam se cuidar. Eu falo que o nosso público, 90% é feminino, mas é interessante que hoje os homens também estão começando a se cuidar mais do que antes. Então, o ramo da beleza é um ramo muito interessante de se trabalhar. Então, para a mulher que quer empreender, a Maíra está aqui de prova que o ramo da beleza vale muito a pena. Né? A gente, mesmo passando por toda a pandemia, nós não foi necessário fechar nenhuma loja, não demitimos nenhum funcionário, por conta desse controle financeiro que a gente sempre teve. Então, eu digo para vocês que se tudo der errado na minha carreira como secretária de Desenvolvimento Social, na gestão pública, eu vou voltar a vender shampoo. Então, Perfeito. Então o empreendedorismo salva, porque é essa forma de você conseguir ter alguma coisa de fato sua, sabe? Mas a gente sabe que empreender não é fácil e é por isso que eu também estou aqui, porque eu estou aproveitando todas as oportunidades que apareceram na minha vida. Perfeito. Bom que você já deu aí a deixa. Vamos falar sobre a secretária das SEDES, né? Secretaria de Desenvolvimento. E para quem não conhece, às vezes, né? Tem um público que não conhece, mas é uma secretaria que cuida de pautas, Ana Paula, tão sensível, sabe? Eu faço projetos para políticas públicas, eu sou apaixonada, depois que eu entrei nesse mundo, eu sou apaixonada, né? E são pautas que, para mim, me tocam muito, né? Porque eu tive também uma história um pouco mais difícil, eu fiz até
uma palestra uma vez, e eu falei, gente, eu sou a pessoa que mais utilizou as políticas públicas do Distrito Federal. Jura? Eu sou desde o leite e o pão do Roriz. É mesmo? Da cesta básica, da Que escola bacana. pública, dos cursos que as secretarias, né, dão. E hoje eu estou aqui. Hoje eu faço, né? Hoje eu sou também parte da máquina para ajudar. Então, quando me falaram, vamos entrevistar a secretária da Secretaria de Desenvolvimento, que cuida de pautas maravilhosas, sensíveis, que realmente fazem a diferença na vida de todos os meus, de todos os nossos, do GDF. Eu fiquei emocionada. Ó, tô até arrepiando aqui. E é real. Esse meu sentimento hoje, nesse dia, é real. E eu queria que você falasse um pouco o que você faz na secretaria. Um pouquinho que eu sei, que você cuida dos restaurantes comunitários, cuida de várias pautas envolvendo até mulheres, Isso. né? Pautas que tratam a erradicação da fome. Isso. Então, assim, para mim, isso já é muito grandioso. Mas eu queria que você contasse mais especificamente sobre tudo isso, o que você faz lá, e também como você lida com tudo isso, porque é muito poderoso, Isso. né, tudo isso. E você é uma mulher, assim como nós, mulheres. E ela dá conta de tudo isso. Eu quero que você conte o segredo para nós. É o seguinte, então, eu estava falando sobre a Ana empreendedora, a gente ainda vai falar um pouquinho da Ana mãe, mas o que eu acho interessante, assim, da minha trajetória é que eu tive a oportunidade, a possibilidade, eu falo que eu sou uma mulher muito privilegiada por todos os caminhos que a vida, né, me traçou aí, e eu consegui ser. Eu me formei em Direito, então eu sou advogada, eu consegui advogar, então eu fui sócia no escritório de advocacia, mas de alguma forma como funcionária, né, eu era uma advogada no escritório de advocacia. Eu saí para ser funcionária do meu pai, porque quando eu saí, que eu fui para a loja, ele não me colocou como sócia para resolver as coisas. Ele me colocou de gerente, de caixa, de vendedora, para eu ver como que funciona uma loja. Então, tudo foi feito de uma forma para eu, de fato, conhecer e saber, para depois eu poder decidir. Então, eu tive experiência como advogada, eu tive experiência como empresária, e aí veio essa oportunidade. Posso contar um pouquinho para você que quando eu me formei em Direito, na Universidade Federal de Uberlândia, eu vim para Brasília, e aí a Maiara, a primeira-dama, ela fala isso e eu acho bacana. Não é uma coincidência, é uma deucidência. Deucidência. Eu não conhecia praticamente ninguém em Brasília. E aí, numa coincidência, na deucidência, eu conheci o Ibanez. Perfeito. E aí foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Brasília que me deu a minha primeira oportunidade de emprego. Então, eu consegui advogar, passei por muito tempo ali, aprendendo muito com o governador Ibanez. Você construiu, né? Isso. Toda uma base. E eu, assim, eu tô com ele desde quando ele era um advogado. Ele ainda não era nem presidente da OAB. Então, assim, é uma trajetória que eu me orgulho muito por estar com o Ibanez desde quando ele era apenas um advogado. E foi muito legal você só tocar nesse ponto, Ana, porque às vezes as pessoas falam assim, tá ali naquele cargo porque foi indicada. Porque a gente ouve muito, né? E só que tem casos que é o seu, que, ok, a gente, né, tem cargos que é uma indicação de confiança e tudo, mas você, por mais que tenha sido uma indicação, você fez valer essa indicação, você construiu essa indicação para que no momento que você estivesse pronta e você estivesse lá atuando, Ô, né? Maíra, e outra coisa, quando eu comecei a trabalhar com o Ibanez, nem ele imaginava que ele seria governador, muito menos eu imaginava que o meu primeiro chefe ia virar governador. Caramba. Então, foi uma história muito bacana. Exatamente. E aí, o Ibanez é uma pessoa que eu admiro muito por ser... Eu conheço ele desde quando ele era um advogado, hoje ele é o governador do Distrito Federal e o Ibanez tem... Né? E o doutor Ibanez tem potencial para ser muito mais do que isso. Foi o primeiro governador reeleito na história, né, aqui do Distrito Federal em primeiro turno. Então, assim, eu aprendi muito com o doutor Ibanez. E eu tive várias experiências em vários locais. E é incrível como eu me identifiquei, eu me encontrei na gestão pública. Porque eu não imaginava que esse seria o meu caminho. Se você me perguntar, Ana, você é advogada? Sim, eu sou advogada, mas eu não gostava muito de advogar. Olha. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não gostava muito de advogar. Mas você precisou. Como empresária, eu gostava. Eu gostava, só que eu achava bem mais, como que eu posso dizer?
é bem mais difícil, você tem menos estrutura. Sim. Você tem menos estrutura para trabalhar. Então, porque qualquer coisinha que você coloca a mais na empresa, você tem que tirar do lucro. Então, vai sobrando menos. Então, por exemplo, o que eu ganho hoje como secretária, eu não conseguiria tirar nas lojas que eu tenho hoje, entende? Então, assim, não é um trabalho tão simples. E a gente não tem que ir para cada trabalho porque esse ganha mais ou esse ganha mais ou menos. Você tem que ir para onde você, de fato, se encontra. E, graças ao doutor Ibanez, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sou, sim, uma secretária de Estado indicada pelo governador Ibanez, pela primeira-dama Maiara, que também é advogando no escritório dele, então se tornou uma grande amiga para mim. Então, eu sou indicada deles, mas eu não tenho vergonha de falar que eu sou indicada porque eu sei exatamente como eu comecei em 2012 e tudo que eu trabalhei muito para chegar até aqui. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de ser uma pessoa indicada pelo governador. Até porque cargos de natureza política são cargos de indicação, são cargos de livre nomeação e livre exoneração do governador. Então, se eu estou nesse cargo, detalhe, a secretária que ficou há mais tempo na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu estou fazendo mais de 3 anos como secretária de Estado. Eu fui secretária adjunta da primeira-dama por 2 anos e meio. Então, assim, o tempo que eu estou nas sedes, nenhuma outra secretária que sentou na cadeira ficou. Eu ia comentar então, sobre eu tenho muito orgulho da minha trajetória, independente de indicação política. Perfeito, Ana. Cara, é com muito orgulho, realmente. E a gente vê que o seu olho brilha quando você fala, né, de toda a sua trajetória, e o seu olho brilha quando você fala. Eu te acompanho um pouco nas redes sociais, inclusive acompanhando também nosso governador, primeira-dama, mas o seu olho brilha quando vocês vão inaugurar alguma coisa, quando vocês vão entregar alguma política pública. A gente sente, né? Acho que o povo não é besta, né? A gente sente, a gente sabe quando realmente a pessoa está ali para entregar um bom trabalho, para realmente se entregar. E eu acho que você está no caminho mais do que certo. Acho que você vai subir mais ainda, né? Eu creio. Ô, Maíra, então, e aí você perguntou, na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente vai ter que fazer um podcast específico só para falar das sedes. Só para falar dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a assistência social, ela é um mundo. A gente cuida ali da gestante, a gente tem a Bolsa Maternidade, a gente faz o acompanhamento durante a gestação, a gente tenta fazer esse acompanhamento combinado com a saúde para que todas as mulheres gestantes tenham esse acompanhamento na rede pública. Então, a assistência social, ela é um elo entre todas as outras políticas, entre todos os outros serviços públicos. E aí você cuida desde a gestante até a pessoa idosa. Então, para você ter uma noção, é uma novidade que talvez poucas pessoas sabem. Sabia que quando uma pessoa morre e ela não tem familiar ou não tem alguém para pagar o serviço funerário, somos nós, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que executamos o enterro? Então, assim, a gente cuida desde o nascimento até o falecimento das pessoas que estão em vulnerabilidade social aqui no Distrito Federal. Então, é um mundo, é você falar de combate à fome, combate à pobreza, sabe? Então, é muito gigante, é muito complexo, e por isso que eu acho que a gente pode marcar um dia para a gente entrar em cada programa. Restaurante comunitário, programa Prato Cheio, o Cartão Gás, o Incentivo ADF, o Agentes da Cidadania, que é só direcionado às mulheres. Perfeito. Então, nós temos um programa só para as mulheres. Uma novidade também importante para eu colocar aqui para vocês, essa eu tenho muito orgulho de dizer, foi na minha gestão, é o seguinte: as mulheres, quando estavam em risco iminente de ameaça de feminicídio, Sim. elas procuram um equipamento da assistência social e o benefício, ele demorava de 30 a 60 dias para cair. A gente foi conseguindo reduzir esse prazo do pagamento do benefício. Imagine, uma mulher foi espancada numa casa, saiu, vai na delegacia, vai para onde? Então, a gente tem a casa de acolhimento para essa mulher. E a gente faz o acompanhamento psicológico com essa mulher no nosso centro de referência especializado em assistência social. O benefício para ela, ou pagar um aluguel, ou para, ainda que ela vá para casa de alguém, mas para custear, né, suas próprias despesas. Esse benefício que saía de 30 a 60 dias, nós fizemos o D0, que é pago em 24 horas.
Caramba! Então, assim, isso é um avanço de gestão, de fluxo de processo, sabe? Gigantesco para a gente conseguir chegar nesse lugar. Eu ia te perguntar sobre... Olha só, eu ia te perguntar sobre as desilusões, às vezes, que a gente tem quando a gente entra num serviço público, pela burocracia que é, né? É todo um trâmite processual, bem moroso. E você pode até ter tido essa desilusão, mas opa, eu vou fazer diferente. Então, você demonstrou, Ana Paula, aqui, é sério, você demonstrou para nós que é possível, quando se quer. Claro, não é fácil, né? E realmente existe todo um processo até para que você chegue nesse D0. Mas você demonstrou que é possível desburocratizar, né? Temas tão sensíveis e que precisa desburocratizar. Existem temas que precisam de toda aquela burocracia, cara, mas tem alguns que são emergenciais, são para agora, são temas que a vida de uma pessoa está dependendo daquilo e o Estado vem com toda a sua força e com profissionais excelentes como você e como sua equipe, trazer isso para nós. Parabéns para vocês. Eu acho que a gente tem que enfatizar mesmo. Eu peço até que nossos editores aí, esse corte é muito essencial, porque às vezes a gente pode achar, mas 24 horas... uma mulher pode morrer. Exatamente. Entendeu? Ela pode... não, vou esperar até o benefício sair para me poder sair de casa. Isso. E não, você estimula ela a sair logo, a se livrar daquela situação. Isso. E você salvar uma vida. Já imaginou, Ana? Exatamente. Você está salvando muitas mulheres, muitas pessoas. A gente fala do Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Assistência Social também salva vidas, sabe? Essa dependência financeira que, infelizmente, ainda muitas mulheres têm do marido, muitas vezes dificulta esse processo de saída, de distanciamento do agressor, sabe? Perfeito. Então, se o Estado não consegue ali minimamente amparar aquela mulher, ela retorna. E a gente percebe isso, a gente faz o atendimento com essas mulheres, então muitas retornam, elas muitas vezes preferem estar num ambiente tóxico do que, por exemplo, ir para a rua com o filho. Então, nós, como Estado, não podemos deixar uma mulher sair de uma casa e parar nas ruas com um bebê no colo ou com uma criança. Então, é por isso que a gente precisa ampliar nossa rede de proteção social, as nossas casas de acolhimento, para que essas mulheres tenham mais segurança em se distanciar daquela situação de agressão. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, porque é isso que a gente precisa. Obrigada. Precisa de pessoas que venham e façam por nós, por nossas mulheres, né? E esse programa é um programa voltado, né, também para o empreendedorismo feminino, para as mulheres demonstrarem que existem saídas, para terem sua própria gestão do seu dinheiro, mas também para se livrarem dessas situações. E aqui a gente traz isso, gente. A gente traz informação. Aqui está a informação para você, da nossa secretária das sedes, né? Secretaria de Desenvolvimento, contando aí mais um feito maravilhoso por você, mulher, né? E é isso que importa. Ana Paula, olha, antes da gente entrar nos temas mais pessoais, eu quero comentar com você porque você realmente ficou bem famosa há uns meses atrás, né? O que você foi fazer em Israel, mulher? A gente ri agora. A gente ri agora, mas foi uma situação muito difícil, eu imagino, para você e para as pessoas que estavam lá. E me conta o que aconteceu, todo esse trâmite aí. Foi uma missão oficial, né? O que acontece é que quando a gente programou a ida a Israel, o ataque do Hamas a Israel foi em 23 de outubro de 2023. Se eu não me engano, foi esse dia. Mas foi em outubro de 2023. E a gente está em 2025. Então, assim, a guerra mais bruta, assim, já tinha passado nessa fase que a gente pensou ir para lá. E a gente foi para lá por causa de várias agendas oficiais. Tanto na área social, que é que hoje eu estou aqui no GDF, mas tanto na área de saúde, de segurança pública, de tecnologia e de agricultura. Então, nós fizemos várias agendas que foram muito, muito, muito bacanas. Eu aprendi tanto que você não imagina. Só que estando lá, tudo correndo bem. Nunca ninguém imaginou, né? Deu tudo certo. E aí, um dia antes da gente vir embora, gente, era madrugada,
começou a tocar sirene. É uma sirene, assim, que... A gente aqui no Brasil, a gente é muito abençoado, viu? Porque o que eu achei mais incrível foi pensar que aquelas pessoas estão acostumadas com aquilo. E estão. Estão. Eu não estou acostumada com tudo que eu vivi lá. Então, foi sirene nas ruas, sirene no hotel, uma voz falando em hebraico. Eu não entendo nada. Eu não entendo nem inglês, imagina hebraico. E aí, o celular piscando aqui, falando alerta extremo, tudo em hebraico. Eu só sei assim, tá? Eu tava em perigo. Tem alguma coisa errada Tem aqui. alguma coisa. E aí, o hotel fazia uma voz, tudo piscando, tudo piscando. Aqui, ó, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas isso aqui fica piscando, o celular fica vibrando, fica aparecendo uma mensagem e tudo muito barulhento. Eu acordei, eu falei, meu Deus, o mundo tá acabando. Não sabia o que eu fazia. Só que a gente já tinha sido orientado, porque como Israel é ali no meio do Oriente Médio, todinho ali, então a gente já tinha sido orientado. Se tocar alguma sirene, alguma coisa, tem que ir pro bunker, que é o subsolo do hotel. Aí eu só desci. Aí a gente tava lá embaixo, tô lá embaixo, ninguém sabia nada que estava acontecendo. Passou um tempo, aí começou a aparecer notícia. Vocês aqui acham que vocês não estavam nem acordados. Dá uma diferença de horas, mas lá era madrugada. Ou seja, vocês estavam acordados. Mas aí começou, Israel atacou o Irã. Nossa, a hora que eu vi a notícia, eu falei, meu Deus. Seu mundo. Por quê? Porque Gaza e Israel é até, eu posso dizer, uma guerra meio injusta, porque Israel tem muito mais potencial bélico do que Gaza. Agora, Israel e Irã, falei, meu Deus, é outro nível. Porque eles iam contra-atacar e contra-atacaram. Sim. A hora que eles contra-atacaram. Meu Deus. Qual o seu sentimento? Você chorava? A gente via ao vivo. O coração acelerava? Você parece passando um filme? Parece que você tá vivendo um filme, um pesadelo. Parece que você não tá vivendo. Você não cai a ficha. Não parece real. Até porque aqui é porque a gente tá numa elevação, né? Sim. Sei lá qual andar que nós estamos aqui agora. Terceiro. Mas a gente tá no terceiro andar. Mas aqui, a gente poderia estar no subsolo. Então, é a mesma coisa de estarmos todos aqui. Você pegar o celular e ver 300 mísseis, assim, ó. Só que você olhando no celular, sabendo que isso tá acontecendo aqui, ó. Caramba. E aí... Eu tô rindo, Mayra, mas é porque eu tô viva. Mas você não tem noção do riso tanto que a gente sua, assim, ó, de pensar assim, meu Deus. Aí, as pessoas que estavam no hotel, todo mundo muito tranquilo. Tinham muitos que eram de Israel. E aí, todo mundo muito tranquilo. Não, porque nós estamos no bunker, o bunker é tranquilo. E se você jogar no Google, todo mundo vai falar que o bunker é seguro, que o bunker é seguro. Eu não penso assim nunca. Eu falei, gente, se um míssil desse vier e cair nesse lugar, nós estamos lascados. Porque ainda que o míssil não atingisse a gente no bunker, a gente ia ficar soterrado. Até, então, assim, né, tirar eu sou meio desesperada. Eu falei, gente, não tá legal isso que tá acontecendo. No dia que Israel atacou o Irã, a primeira posição que eu tive é, vamos sair. Só que todo mundo ficou com medo, de fato, porque poderia ser contra-atacado em 1 hora, 2 horas, eu nem lembro direitinho qual que foi a distância, mas foi rápido. E fecharam Fechou o espaço aéreo. E como é que eu ia dar essa notícia para os meus filhos? Para a família, para os seus filhos, meu Deus. Não, a família não tinha como esconder, porque saiu em todos os jornais, Mas né? seus filhos não ficaram sabendo? Não, meus filhos eu consegui titubear ali. Aí eu falava que era porque o voo foi cancelado, que estava difícil arrumar outra passagem, porque precisava caber todo mundo que estava com a mamãe. Fui enrolando. Eu fiquei com medo, foi de na escola comentarem que eu estava lá, porque realmente saiu na imprensa. Meu Deus do céu! Mas aí foram dias bem intensos, de 12 dias de guerra, 7 dias nós estávamos lá, 6 dias eu dormi no bunker, então eu não subi para o quarto, eu só subia para tomar banho. Maíra, para você ter uma noção, eu subia para tomar banho. E teve um dia que eu subi para tomar banho num horário que a sirene não tocava, que era um horário que eles não estavam atacando. E aí eu falei, tá, vai dar tempo. Eu tinha acabado de passar o shampoo, começou a sirene. Meu Deus! Aí era enrolar na toalha e descer. Era tenso. E aí caiu um míssil. Sabe que você vai levar essa história pro resto da sua vida? Nossa, eu acho que não tem como, né? Mas você consegue contar? Mas eu acho, consigo. Não, pra mim, ó, que... eu tenho até uma guerra no currículo.
Pronto. É melhor não mexer comigo, né, Maíra? Eu brinco que se eu estivesse naquele avião da Índia que caiu, foi Sim. bem na mesma época. Sim, foi bem na época E aí mesmo. saiu um moço andando. Uma pessoa que sobreviveu. Era eu. Era você. Se Com eu certeza, estivesse eu tenho naquele avião, era certeza. eu. Eu sou muito abençoada por Deus. Caramba, eu já que sobrevivi história. muitas coisas. Olha, gente, no briefing dessa mulher aqui, nosso head de marketing, ele faz sempre o briefing das nossas entrevistadas, né? E que currículo que você tem? Tem a guerra. Não, e agora a guerra foi a melhor, a guerra né? foi pra fechar com chave de ouro. Que servir ali, E aí, meu querido? Tudo bem? Eu falo demais, né, gente? Nunca. Converso demais. Não, tá bom. Obrigada, meu. Gente, continuando. O currículo da Ana Paula Marra, para mim, é um currículo completo. Em todos os sentidos. Agora ela tem mais uma guerra, né? Para poder complementar. A gente fica rindo, gente, mas é porque é surreal, né? O que essa mulher passa. E eu quero agora falar sobre a Ana Paula, que ela abriu seu coração, topou vir nesse podcast e topou, inclusive, falar sobre a vida pessoal dela. Ana Paula Marra, ela tem 2 filhos, é mãe solo, quero que você fale um pouquinho também sobre isso. Ela teve um tumor na cabeça e ela tem uma convivência, não sei se contínua, com a epilepsia. E eu queria entender como ela... É igual ela falou assim, eu seria aquele homem que saiu daquele avião. Porque, olha, eu até me arrepio, ela é uma grande sobrevivente. Isso. Ana, eu olho pra você e eu sinto que você é uma sobrevivente diária, de muita luta, de muita força, de muito bom humor, né? E que ama viver. E eu acho que ela traz um ensinamento de que é isso. Amar viver, né? Independente de tudo. E, assim, eu acredito que Deus só dá a luta ali para o ser humano aonde ele é capaz de suportar. Mas não porque o ser humano é ruim ou mal, ou ele precisa passar por aquilo. Mas porque esse tipo de ser humano que passa por situações diferentes e mais difíceis, são esses seres humanos que vão ser o diferencial para outros seres humanos, né? Que fazem ali a vida de outras pessoas melhores. E eu queria começar com você, como é ser mãe solo, de 2 filhos, né? E conseguir fazer tudo isso que você faz. Ô Maíra, é difícil falar da nossa vida pessoal, né? Sim. Que a gente acaba se emocionando, mas eu acho que sofrimento é uma coisa que não se compara. Só que eu acho que, vez ou outra, a gente se compara o tempo todo com alguém. Sim. Então, assim, como eu sou secretária de Desenvolvimento Social e eu lido com famílias, com mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, eu acho que isso me dá muita força para continuar. O que eu estou querendo dizer? Eu não acho que a minha vida seja fácil. Só que eu acho que ela é bem mais fácil do que de quase qualquer mulher que eu atendo lá na secretaria, entende? Então, assim, eu sei que eu não tenho que comparar o meu sofrimento com o dela, até porque eu tenho que validar o que eu estou sentindo. Então, assim, eu não acho fácil ser eu. Eu não acho nem um pouco fácil ser eu. Você falou de Deus dar o que a gente consegue carregar. Eu não estou dando conta mais, tá, Deus? Então, não manda mais coisas. Tá tudo bem, eu estou conseguindo, mas não manda mais coisas. O que acontece? Eu sou uma mãe solo, só que eu tenho um excelente pai dos meus filhos, sabe? Por isso que eu estou dizendo que é muito complicado eu me colocar numa situação, vou usar essa palavra, mas de vítima, porque eu não sou vítima, não sou nem um pouco. Não passei por nenhuma questão de violência psicológica, de violência doméstica, nada disso. Me divorciei. Lembra que eu estava falando das prioridades da minha vida? As minhas prioridades sempre foram os meus filhos e depois o meu trabalho, sabe?
Depois eu ainda colocaria minha família, que é pai, mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. O meu casamento vinha depois disso. E aí, isso foi aí que a gente não deu certo, né? Então, eu e o pai dos meus filhos, a gente tem uma excelente relação. Perfeito. A nossa relação é melhor do que quando nós estávamos casados. A gente ficou casado quase 10 anos. E que bom, sabe? Assim, que bom que meus filhos têm pai. Então, por isso que eu não me vitimizo. Por quê? Porque os meus filhos têm pai. Então, eu sou uma mãe solo? Sou. Eu cuido dos meus filhos e tudo mais, ali no batente sozinha. Sou eu que pago o meu aluguel, sou eu que pago a escola, sou eu que pago tudo. Mas o pai dos meus filhos paga tudo isso pela metade. Perfeito. Então, eu não recebo pensão dele, não tenho que pagar pensão para ele, graças a Deus. Então, cada um se vira com as suas contas. E eu acho que isso é raro hoje em dia. É raro. Entende? Vamos até bater palmas pro Odaci. Ele vai gostar de ouvir isso. Mas palmas pro Odaci, que mesmo se divorciando de mim, ele continua um excelente pai. Então é um pai presente. Hoje, por exemplo, eu tô aqui e os meus filhos estão na escola, mas ele que vai buscar meus filhos na escola. Que legal. Então, eu tenho a correria? Tenho, mas na semana que os meninos estão comigo. Na semana que os meninos estão com o meu ex-marido, eu fico... Aí eu trabalho muito. Aí, quando os meninos não estão comigo, eu fico até de noite trabalhando, sabe? Perfeito. Então, eu tento organizar ali e equilibrar as coisas, mas ser mãe solo, para mim... Na verdade, ser mãe dos meus filhos é um grande privilégio, porque... Quantos anos eles têm? Eu sou suspeita para falar, né? Você mas meus filhos são incríveis. Quantos anos eles têm? Eu tenho o Henrique, que tem 10 e eu tenho o Lucas, que tem 7. Aí agora tá chegando próximo, vai fazer 8 e 11. Uma idade maravilhosa. É uma idade ótima, muito, muito esperto, muito inteligente. Já estão dobrando a mamãe aqui. Perfeito. Eu queria tocar num assunto que talvez a gente consiga até ajudar outras pessoas que tenham também, assim, passado pelo mesmo problema que você. Mas um dos seus filhos, eles têm diabetes. Qual é o tipo da diabetes? Como você lidar com isso? Como você recebeu esse diagnóstico? Porque é engraçado, eu sou mãe de 2 filhos também. Você recebeu um diagnóstico para você, não estou desvalidando o nosso diagnóstico, é uma coisa, mas quando você recebe o diagnóstico do seu filho, seu mundo cai. Você só fala para Deus, Senhor, tira do meu filho e põe em mim. É isso. A minha filha, ela teve... como é que é o nome, meu Deus? Já até esqueci, foi há muitos anos atrás. Asma. Ela teve asma de 9 meses de nascido até 4 anos de idade. Por que eu falo? Porque as pessoas falam assim, não, mas asma é para sempre. Não, da minha filha foi de 9 meses aos 4 anos. Indo de hospital em hospital, hospital em hospital, ela faltando ar e eu saindo correndo igual uma maluca. E aos 4 anos eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que existem muitas pessoas, muitas crianças que têm essa doença. Mas eu tenho uma coisa que pode ser o diferencial para o meu pedido. Eu tenho muita fé. Muita fé. Cura minha filha. E aí eu fiz ela orar também. Eu falei, filha, vamos pedir para o Pai do Céu curar você? Eu não consigo mais. É muito pesado para mim. Ali naquele momento eu era muito novinha também. Hoje ela tem 12 anos. Dos 4... Aí Deus fez uma prova comigo, né? Ele me pediu para me fazer uma ação. Eu fiz essa ação. Meu marido falou assim, você é maluca? Eu falei assim, sou mesmo. Eu fiz essa ação. Não vou falar aqui em vídeo para as pessoas também não fazerem. Porque às vezes a gente fala, né? Mas eu fiz uma ação. E dos 4 anos até os 12 anos de idade, ela nunca mais gripou. Olha isso. Ela não tem gripe, porque gripe é normal para um ser humano, né? Reza pro meu filho. Meu filho, vamos rezar. Eu gripo, meu esposo gripa, meu outro filho gripa, todo mundo gripa, a gente... E ela tem a imunidade ótima. A imunidade... O médico falou assim, Maria, eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim, eu sei. É isso. Então, assim, mas antes dessa oração, assim, fervorosa que eu fiz, eu fazia esse tipo de oração. Senhor, tira da minha filha e põe em mim. Porque eu acho que é muito difícil. Mas me conta um pouquinho sobre o seu filho, sobre o diagnóstico, como você recebeu isso e como você lidar com isso todos os dias. Eu sempre quis ser mãe, sabe?
Desde Percebe-se. pequenininha. Sempre quis ser mãe. E aí, ele não foi planejado. E aí, eu engravidei. Num momento que eu estava iniciando minha carreira profissional. Então, é um momento que eu confesso que quando eu descobri, eu lamentei. Falei, ai, meu Deus, não é hora. Eu lamentei. Mas, bora, né? Eu e meu ex-marido, a gente nem pensava em casar. E aí a gente falou assim, não, vamos tentar dar certo? Vamos. Pela criança. Aí a gente tentou dar certo e eu falo que a gente deu certo. Deu. Porque foram quase 10 anos juntos, né? E aí o Henrique veio. E, nossa, o Henrique transformou minha vida. Ele transformou minha vida de um jeito que eu acho que qualquer outra mãe sabe do que eu estou falando. Então, um filho é sempre uma bênção. É sempre uma bênção. E aí, ele sempre muito saudável. Oh, meu Deus, como foi difícil esse diagnóstico, porque eu nunca tinha tido nenhum problema de saúde. A minha gestação tinha sido maravilhosa. Minha família nunca teve nenhuma questão de saúde grave. Então, sabe quando, assim... Eu vou contar para você o que eu falei no primeiro dia que eu fui na terapia. Porque eu fui na terapia, eu busquei uma psicóloga quando eu tive o diagnóstico. Foi para você ter a noção do tamanho do tombo. Foi o dia que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Você nunca tinha procurado antes? Nunca. Foi o nunca. que falou assim, não, eu preciso. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. E aí eu cheguei nela, até hoje a gente ri dessa frase, porque essa frase hoje eu vejo que não era real. Mas eu falei, eu tinha uma vida perfeita até o dia do diagnóstico. Então, assim, não estou dizendo que a minha vida era perfeita, mas parece que os problemas eram bem pequenos perto da vida, sabe? E aí, quando o Henrique fez 3 aninhos, ele estava emagrecendo muito rápido, ele estava bebendo muita água, fazendo muito xixi. Eu estava tendo que trocar a fralda dele várias vezes à noite. Estava estranho, estava bem estranho. Tá, tipo, regrediu. Enquanto ele estava desfraldando, ele começou a precisar de cada vez mais fralda. E aí eu observei todos os sintomas, Maíra. Só que qual que foi o problema? Eu não tinha noção do que era. Eu já tinha escutado falar em diabetes em criança, só que o que eu imaginava que era diabetes em criança? É quando a criança também tinha maus hábitos, sedentária, comia muita besteira, e aí vai engordando, e aí tem predisposição genética. Então, a diabetes infantil que eu achava que existia era essa. E aí eu não sabia que tudo isso que eu te falei era sintomas de diabetes tipo 1. Aí eu tinha acabado de ter meu segundo filho. E por que eu falo que filho é uma bênção? Se eu tivesse tido o diagnóstico do Henrique, o meu mais velho, antes de ter engravidado do meu caçula, o meu caçula não existiria. O meu caçula não existiria, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu não ia querer ter outro filho, porque eu queria me dedicar exclusivamente àquela questão que acabou de aparecer no meu filho, que eu tinha acabado de ter. Com certeza. E aí eu tinha acabado de ter o Lucas tinha 20 dias de vida, eu estava amamentando, eu estava num processo ali puerpério, né? Que é mais sensível ainda pra mulher. Puerpério, foi muito difícil. E aí, quando eu estava amamentando o Lucas, o Henrique gritou do outro quarto, dormindo com meu ex-marido. Mamãe, eu quero leite. E eu falei, gente, mas esse menino acabou de tomar leite e tal. Eu quase fui na farmácia comprar um vermífugo. Sabe quando você fica tentando encontrar o que é? Não dá febre, não tem nada disso. Parece uma virose. Porque aí, quando vai chegando numa fase muito crítica, começa a vomitar. Aí eu falei assim, tem alguma coisa de errado com o Henrique. Aí eu joguei no Google, coloquei criança, beber muita água, fazer muito xixi, comer demais. Um trem assim. Aí, de cara, apareceu diabetes tipo 1. Quando eu comecei a ler os relatos, os sintomas, eu falei, meu filho tem diabetes tipo 1. Aí, li o que tinha que fazer. E mãe sente, né? Nossa, mãe então, sente. mas por que é difícil? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu vi todos os sintomas. Eu me culpei por ter deixado chegar naquele nível. O meu filho quase entrou em coma. Ele entrou num quadro grave que chama cetoacidose diabética. Ele precisou ficar dias e dias na UTI fazendo gasometria, que é o exame mais doloroso. Você pode perguntar isso para qualquer médico, que é tirar sangue direto da artéria de uma criança de 3 aninhos. E eu com de 20 dias aqui no colo. Eu não quero nem lembrar disso. Mas foi muito, muito difícil. E quando eu falo que ele é incrível, é porque ele me ensina todos os dias. Porque
é um fardo ter diabetes tipo 1, porque é uma coisa que não dá sossego. Não dá sossego. É 24 horas por dia, é o tempo todo. Quer ver? Vamos ver quanto que tá a glicemia dele? Aqui, ó. Ele tem 10 anos, tinha com 3, 7 anos de diagnóstico. Todo mundo pensa, ah, não, agora é tranquilo. Aqui, ó, tá 230. 230. Aí, isso ele na escola. Aí o meu ex-marido já mandou, aplica 0,5. Então, é isso aqui o tempo todinho, o dia inteiro, todos os dias, inclusive madrugada. Então, você não dorme. Você não dorme, você fica de olho. Se tá alta, você aplica insulina. Se aplicar insulina demais, corre o risco de ter uma hipoglicemia severa. Então, assim, é uma doença que não dá descanso. E é uma doença invisível, né? Porque a pessoa olha para o meu filho é perfeito. Só que ele não produz insulina. Insulina é um hormônio vital para qualquer pessoa viver. Então, a gente está lutando para colocar diabetes tipo 1 como uma pessoa com deficiência. Porque é uma deficiência oculta, mas é uma deficiência de um hormônio vital. Então, antes diabetes tipo 1, há 120 anos atrás, menos que isso, a criança morria em questão de 1 mês, 2 meses. Então, assim, apesar de tudo, eu agradeço, porque a gente tem tido uma evolução muito boa no tratamento. Meu filho usa bomba de insulina. E eu espero, pela minha vivência, que todas as crianças com diabetes tipo 1 no nosso país saiam do hospital com a opção de ter uma bomba de insulina e um sensor de glicemia. Porque se com todo esse tratamento, que é caro, é difícil, imagina, aí eu sempre lembro daquelas mulheres que a gente atende na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu não consigo imaginar o que é ter um filho com diabetes tipo 1 numa situação onde você não sabe o que vai jantar, sabe? Então, a gente acha que essa doença, Maíra, ela me trouxe... Eu já me considero uma pessoa empática, mas ela me deixou uma pessoa bem mais sensível à batalha das outras pessoas. Porque eu acho assim, lembra quando eu disse que sofrimento não se compara? Então, assim, às vezes o seu sofrimento, ele é maior do que o meu e a sua batalha talvez seja menor, mas não existe essa quantificação. Você tem que simplesmente respeitar o que o outro está vivendo. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo tão ridículo aqui, mas é porque aconteceu comigo e eu fiquei brava na época. Uma pessoa me procurou e eu estava com meu filho na UTI. E aí eu disse que eu estava com meu filho na UTI, que ele tinha acabado de abrir o quadro de diabetes tipo 1. Essa pessoa respondeu para mim e falou assim, nossa, Ana, eu te entendo. Eu tô com o meu, ele tá com como é que fala? Refluxo. Eu tô com o meu, eu tive que levar no médico que ele tá com refluxo. Cara, aquilo me atingiu de uma forma que eu falei assim, não é possível que essa mãe tá me falando isso. Não é possível. E eu fiquei muito chateada naquele momento dela comparar o refluxo que o filho dela estava tendo com a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune sem cura pro resto da vida, que o meu filho tinha acabado de abrir o quadro. Só que, olha só, eu fiquei com raiva na hora. Aí depois eu parei e pensei, ela nem deve saber o que é diabetes tipo 1. É isso que eu ia te perguntar. Ela nem deve saber o que eu tô passando. Então, assim, eu não tenho que julgar ela porque ela tá sofrendo com o refluxo da criança dela. Então, deixa eu respeitar o refluxo da criança dela que ela tá sofrendo e ela também me respeite com o que eu tô sofrendo. Então, o que eu acho que a gente tem que ter mais é empatia. É respeitar a batalha que cada pessoa tá vivendo. Não tem aquele clichê que fala, seja gentil, você não sabe o que aquela pessoa tá passando? É isso. Verdade. Então, sejamos gentis, porque a gente não sabe o que o outro tá passando. Perfeito. Antes de você ter o diagnóstico, porque acho que quando você tem o diagnóstico, aí você passa a pesquisar mais, passa a visitar mais os médicos. Eu quis fazer medicina. Pra você ter uma noção. Maíra, lembra como eu já fui várias coisas na minha vida? Então, eu falei, pronto, agora eu vou ser médica. Às vezes o caminho é esse. Eu quis fazer medicina na época. Mas você sabia da complexidade e da profundidade dessa doença antes do seu filho ter? Eu não sabia nada. Eu tenho uma grande amiga que se tornou uma grande amiga no diagnóstico, que foi lá na minha casa levar um sensor de glicemia para aplicar no Henrique.
Eu não sabia nem aplicar, não sabia o que era sensor, não sabia o que era... Gente, eu confundia glicemia com insulina. Sim. Glicemia é o nível de açúcar e a insulina é o remédio, hormônio, né? que diminui o nível de açúcar. Aí, ela foi lá, ela aplicou o Libre no Henrique, e aí eu perguntei para ela, eu falei assim, o filho dela tem desde os 1 aninho de idade, o filho dela ainda foi mais complexo, que tinha 12 meses, né? E aí, ele muito pequenininho. Aí, eu perguntei para ela, eu falei assim, Carol, mas quantas vezes que eu tenho que aplicar a insulina, que é a caneta, né? Caneta de insulina. A agulha é fininha. Por isso que eu tô dizendo, era a evolução do tratamento. Antes era uma seringa grossa, que tinha que ferver. Para medir a glicemia, tinha que ser pela urina, no xixi, sabe? Então, assim, evoluiu muito. Hoje é uma pontinha de dedo, você tem o sensor para ver se tá subindo, tá aí, se tá descendo. A caneta, a agulha é bem fininha. E hoje ele já tá com bomba, que troca de 3 em 3 dias o acesso. É complexo? Ele vive com uma bombinha que é o peso de um celular aqui na cintura. Depois eu te mostro um vídeo. É uma que coloca, assim, que é redondinho, Não, esse é o Libre. Esse é o sensor. Quando você vê uma pessoa que parece uma tampinha, eu já vi. Esse é o sensor de glicemia. E aí, a bomba de insulina, ela é maior. Ela fica aqui na cintura ou no bolso, para quem usa. Mas aí, eu perguntei para ela, quantas vezes que eu tenho que aplicar insulina nele? Eu pensei que ela ia me responder 1 vez ao dia. Era a resposta que eu estava esperando. E eu já estava no fundo do poço por descobrir que eu vou ter que ficar furando ele todos os dias. A hora que ela me respondeu, tem dia que 8, tem dia que vai ter que ser umas 10, tem dia que umas 6. Ai, pronto. Maíra, eu queria morrer. Eu queria morrer. Só que sabe o que é o mais incrível? É que eu achava que essa era a parte mais difícil. Essa é a parte mais fácil. Eu achava que a parte mais difícil era aplicar. A parte mais difícil é você saber que se cair demais, ele pode morrer. Se subir demais, ele pode ter complicações com 30 anos de idade. Então, a depender do tratamento que você faz com seu filho, com 30 anos ele pode estar numa hemodiálise, ou ele pode viver, que é o que eu tenho certeza que vai acontecer com o meu, pela fé que eu também tenho, acho que fé de mãe vale mais. Mas ele vai viver o tempo que for necessário para viver uma vida maravilhosa. E ele é muito incrível, ele merece isso. E ele lida muito bem. Sabe o que ele fala para mim? Eu falo, filho, vamos lá num evento de diabetes que vai ter com a mamãe, pra você conhecer outras crianças. Não, mamãe, eu não quero ir nesse evento, não. Diabetes é um detalhe na minha vida. Caramba. Com 10 anos ele me Aí responde você tem a isso. Ana Paula Marra e vem a Ana Paula Marra 2.0, que é o Henrique, né? Uhum. Ai, Ana, que bom, assim. Então, eu ia até te perguntar assim, como ele lidar com a situação, mas as crianças vêm e nos ensinam a ser mais fortes do que nós imaginamos que nós poderíamos ser, né? É isso. Ô, Maíra, uma coisa que eu acho interessante é assim. Eu acho que nós, mulheres, a gente foi criada para duvidar da gente, da nossa capacidade, sabe? A gente sempre se sente mais insegura do que os homens. E isso é incrível, é um negócio que eu fico reparando e eu fico assim, eu sou uma mulher tão segura de mim, mas eu deslizo tanto nessa segurança. E aí você olha muitas vezes para os homens, parece que eles só... Tá tranquilo. Ótimo. Enquanto a gente tá cheia de dúvidas da gente, eles estão indo. Aí eu falo, não é possível. E aí, eu duvidava muito de mim. Isso ainda acontece. Eu acho que minha maior inimiga sou eu mesma. Eu duvido muitas vezes da minha capacidade. E aí, que jeito que eu fui testar isso? Foi engraçado. Eu tive um Henrique que foi cesárea. Eu tentei ter parto normal, não aguentei. Falei, eu quero cesárea, eu quero hoje, eu quero tirar agora, eu não quero sentir mais uma contração. Eu revoltei ali depois de umas 15 horas de trabalho de parto. Eu revoltei e fiz a cesárea. Aí, no meu segundo filho, eu falei assim, eu vou fazer parto normal, porque eu dou conta, sabe? Foi um negócio que eu coloquei pra mim, um objetivo. Eu dou conta, eu vou fazer um parto normal e eu dou conta. E aí, fui. E aí, o que a minha mãe me falou? A mãe. Se eu fosse você, nem tentava. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Você não vai dar sabe, conta. E né? eu tô falando, por isso que eu tô te falando. A mãe é a melhor pessoa, porque ela acredita muito em você, mas ela também é a pior quando ela fala pra você e fala assim, você não vai dar conta, você não vai dar conta. E aí, eu sou muito turrona, eu falei assim, eu vou dar conta só pra mostrar pra minha mãe que eu dou conta.
E aí, durante o trabalho de parto todo, eu comentei isso. Eu falei, minha mãe não vai acreditar. Fiquei 27 horas. Nossa. 27 horas em trabalho de parto, penando, com um menininho de 4 quilos que nasceu. Que é o Lucas, E meu foi caçula. normal? Foi normal. Meu Deus. A hora que eu tive o Lucas, que nasceu, a médica, que não me conhecia do ponto de vista da minha vida, me abraçou e falou assim: isso é para você não deixar ninguém falar que você não dá conta, que você não é capaz de alguma coisa. Caramba. Você é capaz de tudo que você quiser na sua vida. E me deu um abraço. Carolina Amorim, fica aí a dica. Melhor obstetra de Brasília. Não, repete essa frase para as mulheres que estão nos assistindo, Isso. por favor. Eu tive meu filho por parto normal. Eu achei que eu não ia conseguir. A minha mãe tinha certeza que eu não ia conseguir. E eu consegui. Parece uma coisa simples, porque várias mulheres têm parto normal, mas para mim não foi. Para mim foi difícil. 27 horas, sentindo uma dor muito difícil, né? Quem já fez parto normal sabe do que eu tô falando. E aí, quando eu tive o meu filho por parto normal, depois de 27 horas, a minha médica me abraçou e falou assim: nunca deixe ninguém fazer você duvidar da sua capacidade. Você dá conta e dá esse recado para sua mãe. Fala que você conseguiu. Caramba. E me deu um abraço. Essa obstetra se chama Carolina Amorim, @Carol Amorim. Ela é uma obstetra maravilhosa, a quem eu dedico quase que... Posso colocar aí uns 60% do parto que eu consegui ter. Ela vai falar que só foi 100% eu. Porque, de fato, a gente que trabalha ali com o filho. Mas ela que me incentivou a não desistir. E aí eu tive meu filho. E o que foi incrível? Onde que eu tô querendo chegar com essa história do parto? Eu pensei que aquilo ali ia ser a coisa mais difícil que eu ia fazer na minha vida. Foi ficar 27 horas tendo meu filho. Aí você que é mãe sabe que o parto é a parte mais tranquila. Os meus foram os dois normais. Aí, então, mas numa educação de um filho. Qual que é a parte mais tranquila? É depois, parir. é pós. Então, você parir. Depois que você vai ver o que é o difícil. É educar um serzinho daquele tamanho, cuidar daquele serzinho, e a hora que ele começa a conversar e questionar, aí você vai ver, né? Aí você vai ver. Então, aí eu percebi que eu dava conta e, na sequência... questão de 20 dias, veio o diagnóstico. Caramba. Então, eu acho interessante contar isso porque eu tive um parto 20 dias antes do diagnóstico. Esse parto me mostrou assim, eu achei que ali eu era muito capaz. E aí veio 20 dias depois um tombo que me fez duvidar de mim. De novo. Só que esse parto, ele sempre foi simbólico para mim. A frase que você recebeu no parto foi a frase que você precisava naquele momento. Foi como se ela soubesse o que eu ia passar. Os anjos, né? Isso, foi como se ela soubesse o que eu ia passar 20 dias depois. E aí, depois do Henrique, depois do diagnóstico, aí veio o meu, né? Mas caramba, Ana Paula, vamos finalizar? Vamos finalizar com esse? Vamos finalizar a conversa com esse? Vamos finalizar com esse. Me fala sobre essa questão do tumor e da epilepsia. Eu nunca tive uma dor de cabeça na vida e não tenho até hoje. E aí eu tinha 33 anos. A Maiara me convidou para ir para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela ia assumir como secretária. E aí a gente estava no meio da pandemia. Era dia 9 de abril de 2020. A pandemia começou em março, estava bem no inicinho da pandemia. Todo mundo nas casas. E aí, eu fui dormir numa quarta-feira como um dia normal. E aí, meu filho, Henrique, falou que eu estava fazendo uns barulhos estranhos, cutucou o meu ex-marido, acenderam a luz, eu estava convulsionando, eu já estava roxa. Nenhuma dor de cabeça, nenhum sinal. Depois a gente foi descobrir que as minhas 2 gestações foram de risco. Eu tive 2 filhos, ambos a gestação perfeita, maravilhosa, um parto normal, uma cesárea, tudo correu bem. E aí, descobri depois que tudo foi de risco, porque eu tinha um tumor do tamanho de um pêssego na cabeça. Era desse tamanho o tumor. E aí, eu convulsionei, e aí eu não parava de convulsionar, tive parada respiratória, tive sepse generalizada, tive embolia pulmonar, fiquei em coma durante 5 dias. E aí, quando eu acordei do coma, eles induziram para eu parar de convulsionar, porque eu não parava de convulsionar. Todo mundo achou que eu ia morrer. Foi. Aí iam me operar de imediato, aí falaram que se eu operasse de imediato eu ia morrer, porque meu corpo estava todo dando a entender que estava em tilt, né, geral.
sepse generalizada, essas infecções são bem difíceis. E aí teve tromboembolia. Geralmente quando fala assim... Então, parada respiratória, tromboembolia pulmonar, sepse generalizada, tumor no cérebro, convulsão, chama refratária, que é quando não para. E aí, enfim, eu quase fui. Mas aí me deixaram ali em coma 5 dias e eu acordei. Aí eu acordei, Maíra. E por isso que eu tô te falando, eu falo de coisa séria, mas já é para que eu falo rindo? Mas eu falo rindo porque tá tudo bem agora. Eu acordei tão falante que vocês não imaginam. Só que eu acordei, Maíra, igualzinha a Dory. A Dory Aventureira. Não, a Dory do peixinho, do Nemo. Sim, do Nemo. Esquecidinha. Eu acordei completamente esquecidinha. E quem trabalha comigo hoje sabe, a minha memória é excelente. Eu tenho uma memória assim que você não imagina. Tudo que a gente conversou aqui agora, tudo que a gente fala, você pode me perguntar daqui a anos que eu vou saber o que a gente conversou. Que legal. E aí, Maíra, eu acordei, só que eu tava entubada e não tinha como eu conversar. Aí eu fiz assim, ó. Eu tava amarrada. Esse sinal aqui é de amarrar. Aí eu fiz assim, um sinal, tipo, eu quero falar, quero conversar. Aí o médico na UTI, que até hoje é um grande amigo meu, trouxe uma folha. E aí eu escrevi, cadê minha família? E aí é essa letra aqui, ó. Família. Eu não pus o cadê, porque senão todo mundo ia ver minha tatuagem e ia achar que a minha família morreu. Mas, na verdade, isso aqui é exatamente o que eu você consegui. Escreveu. Do jeito que eu consegui, ó. Parece a letra de uma pessoa de 5 anos. 5 não, né? 7. Mas, enfim. Aí eu perguntei da minha família. Logo todo mundo chegou. Parecia, assim como eu te contei da guerra, que eu estava vivendo um pesadelo. Porque imagina, você nunca ter tido uma questão de saúde e, de repente, acordar numa UTI de fralda, entubada, sonda para comer, sonda para fazer xixi. Eu estava completamente numa situação bem vulnerável. Acordei, descobri o tumor. Fiz anticoagulante por conta da tromboembolia pulmonar. Fiquei 6 meses fazendo tratamento com anticoagulante. Marquei a cirurgia, fiz uma neurocirurgia. Eu tenho 36 pontos aqui na cabeça. Eu tenho um arco de ponto aqui, ó, de fora a fora aqui da minha cabeça. Aí meu tumor estava bem aqui atrás desse olho. Por isso que ele, às vezes, é um pouquinho... Não dá pra perceber nada. Dá não? Não. Mas aí eu tirei o tumor. 10 dias que eu tirei o tumor, eu dei uma infecção cerebral. Eu tive que fazer outra neurocirurgia. 10 dias depois, eu passei meu aniversário de 34 anos, cheia de ponto no UTI, esperando melhorar. Mas deu tudo certo. O que te deu força? Depois disso, meus filhos. Eu poderia responder Deus, mas é incrível como eu coloco meus filhos... Deus sabe o que nos dá força, né? Então, eu acho que meus filhos são os meus deuses, sabe? É tipo assim, é tudo por eles, é tudo pensando neles. Quando eu estava lá na guerra, eu falo que o único momento que eu me desliguei dos problemas da secretaria foi na guerra, sabia? Porque eu sou tão preocupada com o meu trabalho que eu durmo pensando no meu trabalho, eu sonho com o meu trabalho. Então, eu sonho com as decisões que eu preciso tomar. Eu acordo pensando, gente, eu já fiz aquela reunião? Mas, na verdade, foi o meu sonho que falou. Aquela reunião, você pensou isso. Então, minha cabeça é muito acelerada. Eu não sei se tem a ver com o tumor, mas eu tenho uma cabeça extremamente acelerada. Eu inclusive, tomo o anticonvulsivante, que é para evitar. Porque aí eu tive a epilepsia focal. Porque a epilepsia pode ser generalizada quando não sabe de onde que vem. Sim. Você faz a ressonância do cérebro e você não detecta o porquê que está tendo crise epilética, né? Sim. O meu é do tumor. Ali onde retirou o tumor... Foi depois que teve, veio... A primeira foi porque o meu tumor sangrou. Aí meu tumor sangrou e aí causou as primeiras convulsões, que foi a parte mais complexa. Depois que retirou o tumor, é como se de fato ficasse fio desencapado. A cicatriz da retirada do tumor pode dar o tilt das ondas cerebrais. E aí eu tive convulsão depois da cirurgia. Tive uma dirigindo sozinha. Meu Deus.
Ana Paula, quando você me fala então, só me vem a cena do avião. Não, então, eu já convulsionei dirigindo sozinha, já parou a tesourinha lá da quadra que eu moro, e os carros tudo passando, e ninguém parou para me ajudar para ver por que eu tava parada no meio da tesourinha. Mas Deus é tão abençoado, assim, ele gosta tanto de mim, que ao invés de eu pisar no acelerador, eu pisei no freio. Amém. Então, assim, coisas que você faz inconsciente. Eu pisei no freio, por isso que meu carro não bateu. Aí eu parei. Então, eu convulsionei com o pé no freio. Ana Paula, sabe, eu percebo que a sua história, ela é muito interligada. Claro, a gente sabe que tudo na vida tem um motivo, tem um sentido ali, né? Em algum momento ali vai... Mas a sua história, ela é muito visível, é muito palpável. Tudo que você passou, desde o seu nascimento até hoje, tudo é muito interligado, né? Você me falando sobre a questão do seu filho, quando você teve seu primeiro filho, depois, agora você como secretária, lidando com pessoas também que têm situações bem complexas, a sua empatia, tudo foi muito conectado, tudo foi muito construído, né? Para hoje você estar aqui, né, na posição em que você está. E eu tenho certeza que é só mais uma construção para um próximo passo. Uhum. Eu tenho certeza disso. Como eu falei bem no início do podcast, você tem uma carga imensa, gigante, né, de emoções, de sentimentos, de tudo. Mas você, mesmo com essa carga sua, que não é fácil, eu tenho certeza, que não é pesada, né? Você consegue trazer essa leveza, esse sorriso no rosto. E não é falso, gente. Não, eu tô aqui na frente dela. Não é porque nós estamos numa conversa de podcast gravando, não. Você sente que é real, né? A sua leveza, por mais que você tenha essa carga de um turbilhão de coisas que você passou, né? Eu te considero aqui, eu já te acompanhava. Vou lhe ser sincera, não era sua fã ainda, mas hoje você acaba de ganhar mais uma fã. E eu tenho certeza que várias mulheres que vão ver esse vídeo na íntegra no YouTube, como no Instagram da Ana Paula, como do Viva Mulher, também vão se tornar fã, né? E vão sempre ver as histórias delas e verem as suas histórias. Opa, calma aí, eu consigo. Ana Paula conseguiu, quem sou eu? Ô, Maíra, e assim, eu queria finalizar falando assim para as mulheres que estão me ouvindo, que muitas vezes parece que a gente dá conta de tudo, né? Então, você dá conta de ser secretária de Estado, de ser mãe, de ser mulher, mas não é bem assim. Por exemplo, eu assumo, eu não consegui ser esposa. Então, assim, e tá tudo bem eu não conseguir ser esposa. Então, hoje eu sou uma mulher, como que eu posso dizer, que escolhi, né, fazer esse caminho consciente de tudo. Então, eu falo de deixar muito aberto para cada mulher escolher o que é melhor para ela, sentir o que ela quer da vida dela e também dizer que não é necessário ser forte sempre. Verdade. Sabe? Tá tudo bem você não conseguir tudo. Tá tudo bem. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, fazer o nosso possível, dar o nosso melhor. E, para finalizar, eu queria dizer para vocês que eu tenho certeza que seja o que for que você está passando, vai ficar tudo bem. Vai passar, vai ficar tudo bem. Às vezes a gente sente uma crise, uma turbulência, mas eu falo, aquela questão de que ventos fracos não fazem bons marinheiros. Verdade. Então, escutem isso de uma forte marinheira. Tudo que eu construí na minha vida, tudo que eu tive, tudo que eu tenho hoje. Eu passei por muita coisa muito difícil. Depois a gente pode um dia conversar sobre saúde mental. Apesar desse sorriso no rosto, apesar desse jeito alto astral, eu passei, sim, por uma crise de depressão. Então, eu tive depressão durante todo esse processo, estando como secretária, sabe, assim, passando por tudo isso na minha vida pessoal. Eu passei por uma crise de depressão, mas passou. Então, a gente tem que assumir também quando a gente precisa de ajuda, sabe? E procurar ajuda. É isso. Então, você não está sozinha e tudo vai ficar bem. Muito obrigada por compartilhar com o Viva Mulher, com as nossas mulheres, por tudo, né, por compartilhar a sua história.
E eu gostaria, para a gente fechar com chave de ouro, bem rápido. Quais são as 3 mulheres que mais te inspiram ou te inspiraram para você ser essa mulher? 2 eu respondo bem rápida. É a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe, ela é uma mulher incrível. É que a minha mãe, deixa eu só falar um pouquinho dela, que eu acho muito legal isso. A geração dos meus pais é uma geração muito tradicional, de pai, mãe, o homem provedor, a mãe cuida das crianças, da casa. Então, eu sou filha de uma família bem tradicional. Só que é a minha mãe que manda em tudo. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito feminista, sabe? Muito assim, não, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, meu pai é o provedor. Aí, uma vez, por questão de segurança, o meu pai colocou aquilo que, quando passa o cartão de crédito, avisa para ele. E eles têm conta conjunta, são casados em comunhão universal, enfim. E aí, a minha mãe passava o cartão para comprar alguma coisa, e aí, se era uma conta alta, meu pai mandava assim, Beth, você tá em tal lugar? Aí minha mãe chegou e falou assim, ou você tira isso do seu celular, ou eu vou pagar só em cheque e em dinheiro. Eu vou sacar tudo que tiver na conta e eu vou pagar só. Então, é uma mulher que sempre se posicionou muito. Então, mesmo meu pai sendo o provedor, a minha mãe, ela sempre colocou assim, minha posição é tão importante quanto a sua. Então, ela é uma mulher, para mim, muito forte. Muito forte, porque mesmo tendo nascido numa geração 10 crianças, nascida na roça, casado com meu pai, 3 filhos, criando os 3 filhos, apesar de tudo isso, a minha mãe sempre se colocou como mulher e não baixa isso aqui pro meu pai. Ela não baixa isso aqui pro meu pai. E é um casamento de 43 anos de casamento, e se você conhecer os dois, você vai virar fã. Então, assim, a minha mãe é com certeza a mulher que eu mais admiro nessa vida. A minha irmã é outra, por tudo que ela também representa, ela é psicóloga. Então, a minha irmã é uma mulher muito serena, muito ponderada, uma estabilidade emocional que eu desconheço em qualquer outra pessoa. Eu acho ela incrível. E uma terceira, gente do céu, tá vendo o tanto que eu sou apaixonada com a minha família? Quem, gente? A minha médica. Não, a minha médica eu gosto muito dela, mas não é a pessoa que eu colocaria como a terceira. Mas fica meu beijo, Carol Amorim. Eu acho que a terceira, eu posso colocar uma pessoa que também é uma grande referência para mim. Ela é minha chefe de gabinete. Ela chama Luana Kim. Luana Kim. E eu choro quando eu falo dela também. Porque ela me inspira muito. Ela é uma das mulheres mais fortes que eu já conheci. Então, eu choro porque nós duas, a gente viveu as mesmas coisas em conjunto. Então, ela divorciou, eu divorciei. Ela tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Ela está na secretaria comigo, eu estou com ela. Lá na secretaria, o pessoal fala que não existe Ana sem Luana, nem Luana sem a Ana. Então, eu tenho certeza que eu e a Luana somos uma dupla aí implacável. Perfeito. Então, a gente fechou esse podcast com chave de ouro. Ana Paula, muito obrigada por compartilhar um pedacinho de você conosco. E, para finalizar agora, é real. Quais são seus próximos passos? Eita! Então, o mandato do governador Ibanez está acabando, né? Então, assim, eu confesso que a gente já está numa nostalgia por perceber que a gente está acabando o nosso mandato lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Se você me perguntar, você quer continuar como secretária de Desenvolvimento Social? A gente está aí apostando na sucessão do Ibanez com a governadora Celina, né? Mas eu não sei se eu aguentaria mais tanto tempo na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu falo isso, mas eu aguentaria, porque eu já aguento tudo. Aguenta. Eu aguento. Mas eu não sei, eu acho que assim... Eu sou uma pessoa muito adaptável a vários tipos de ambientes. O que eu quero muito, acho que isso me faz muito feliz, é saber que o meu trabalho impacta a vida de muitas pessoas, sabe? Eu gosto muito de trabalhar sabendo que, independente de eu conhecer aquela mulher lá, eu sei que o meu trabalho está impactando na vida dela. Então, assim, essa coisa de trabalhar por muitos,
ela me fez bem. Eu me sinto bem. Eu chego em casa exausta, mas eu penso, nossa, hoje eu ajudei tantas pessoas, tantas mulheres. Essa pauta da mulher é uma das que eu mais gosto, porque você deve ter percebido em mim o quanto eu tento me empoderar para estar num meio praticamente masculino. Então, você pega todos os secretários de Estado. Nós temos mulheres muito fortes nas secretarias, mas nós somos poucas perto de todos esses homens que hoje ocupam esses espaços de poder. Então, eu pretendo continuar trabalhando pelas mulheres, pelas crianças. E vamos ver o que Deus vai preparar para mim. Eu só espero que não seja doença, porque essa eu já estou traumatizada. Eu ainda estou tentando digerir a do meu filho e a minha. Então, deixa eu conduzir com essas duas. Mas eu acho que eu tenho potencial e força para ser o que eu quiser. Mas eu ainda não sei o que, de fato, vai acontecer. Perfeito. Tá? Vamos finalizar esse podcast com essa frase. Você tem o potencial de ser quem você quiser, como a Ana Paula Marra falou pra gente. Acompanhe, então, né, pra gente entender aí o que vai ter nos próximos passos da vida dessa mulher forte e guerreira. É Ana Paula Marra. @Ana Paula Marra. @Viva Mulher também. Pareço marrenta, mas sou um amor de pessoa. Sou uma pessoa leve. Isso é verdade. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio do Viva Mulher. Obrigada, Maíra. Obrigada.